Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje, o estudo da noite de hoje é com o nosso irmão Rogério, que vai falar sobre bem-aventurados que são misericordiosos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 74, Mãos Limpas, que diz assim, está no Evangelho no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, que diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E aí nós vamos ver a interpretação de Emmanuel diante dessa passagem, que diz assim: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da genialidade fora rabino, famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadores situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sobre zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa-se que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Olha, tem uma conexão boa com o tema da noite de hoje, Mas eu acho interessante quando a gente fala de Paulo, a vida de Paulo, a gente cria meio que uma distância, E Paulo ele tinha configurações importantes de quando ele era Saulo, ele era um perseguidor, perseguia os cristãos, Ele estava nessa condição de perseguir os cristãos, até que ao longo do tempo ele foi percebendo, ele foi sentindo, ele foi entendendo a mensagem consoladora. Emmanuel querendo dizer aqui de que as mãos limpas não é tarefa só para aqueles que justamente agem em prol do bem, aqueles que a gente acha que já são homens de bem na nossa classificação e que eles têm uma pureza de alma que eu não tenho. E aqui Emmanuel diz de que o Deus deles é o mesmo que o nosso, não tem diferença nenhuma. Mas essas pessoas que abdicaram de situações fúteis, resolveram justamente entender a essência desse ensinamento, Paulo ele foi para o deserto, E ali o deserto foi crucial, justamente para que ele entendesse que ele precisava se isolar, para que ele comece a sentir a essa essência. E ele pegava justamente esse sentido no tear,
né? Ele confeccionava aquele tecelão, né? Os tapetes ali, né? Era uma habilidade que ele já tinha na sua adolescência, e ele foi canalizando essas energias nisso, para ele começar a entender a pureza desse evangelho. Mas Emmanuel disse de que todos nós podemos justamente cuidar dessas mãos limpas, né? As mãos limpas, é lógico, no sentido alegórico, mas justamente criando um mecanismo de que todos nós podemos, mas basta justamente a gente entender de que eu preciso ter a vontade de me libertar de situações que me prendem, de caminhar por situações que muitas vezes eu evito, né? Se sacrificar muitas das vezes para que a gente possa ali chegar ao nosso destino. Muitas vezes quando a gente fala de sacrifício, a gente já fica, é mesmo, né? E Paulo não tinha jeito. Se ele queria divulgar a mensagem de Cristo, não ia ser fácil. E se a gente for ver todas as figuras, personagens que contribuíram para o cristianismo, todas elas tiveram uma parcela desse sacrifício, sentiram na pele, mas exatamente com o objetivo dessa reforma, desse entendimento, você defender aquilo que te liberta. E nós hoje continuamos sendo convidados a fazer a limpeza dessas mãos, né? E aí vem muito de encontro com o que o Rogério vai falar, justamente da questão da misericórdia, né? E eu não vou falar muito não, porque isso aí é estudo para ele, mas vamos fazer o cuidado, a proteção nossa, né, íntima, de higienizar as mãos, porque não é tarefa só de Paulo, é tarefa de todos nós. A gente fala de Paulo que foi justamente uma figura de que é o que mais a gente se assemelha, né? Porque Paulo errou bastante, teve uma fase muito violenta que a gente tem, e ele foi buscando ao seu tempo essa transformação, né? Ao seu tempo. O pessoal acha de que acordou no deserto ali, viu Jesus naquela luz e achou que ele já estava ali, virou Paulo ali. Não foi não. Quem leu o livro vê que é um processo, é bem processual, né? Convém fazer o convite a dar uma leitura do livro Paulo Estevão, um livro lindíssimo. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer a Deus nosso Pai, ao amigo Mestre de Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho. Que a espiritualidade amiga, que nos auxilie nas atividades dessa noite e possa auxiliar o nosso irmão Rogério, junto com seus mentores espirituais, da qual irão trazer para a gente a fonte da água viva do Evangelho, para que os nossos corações recebam esses ensinamentos, o bálsamo desse Evangelho, para que a gente possa levar e multiplicar esses elementos na família, na sociedade, mas principalmente contribuindo para a transformação do nosso íntimo. Ampare aqueles irmãos que não puderam comparecer aqui hoje, aqueles que estão assistindo pelos veículos das redes sociais, na internet, e que possamos, através desse estudo, dar prosseguimento à nossa tarefa de levar a semente do Evangelho a diversos corações, consolando aqueles irmãos aflitos, para que eles possam dar prosseguimento à sua jornada, aos seus objetivos, caminhando sempre em frente, colaborando com esse planeta em regeneração. Que o Senhor possa nos auxiliar hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar para o Rogério, que ele vai falar para a gente sobre os misericordiosos, bem-aventurados dos misericordiosos. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine nessa tarefa
que a gente possa conseguir passar alguns conceitos do que a gente estudou no decorrer desses dias aí, possa de alguma forma tocar os corações de vocês, fazer vocês refletirem e que possa ser útil na vida de vocês, assim como há de ser útil na minha vida também, porque toda vez que eu aceito uma tarefa dessa, eu me esforço para aprender um pouco mais, compreender um pouco mais e melhorar a minha vida. Então, que os mentores da casa possam nos assistir nesse momento. Para falar desse tema, eu fui pesquisar algumas questões. O tema é Bem-aventurados os misericordiosos. E essa é uma frase que não é mais do contexto atual, assim, do nosso dia a dia, a gente usar essas palavras, bem-aventurado, misericordioso. Então eu quis buscar o significado dessas palavras para poder iniciar o estudo. E aí, pesquisando lá no dicionário, bem-aventurado é um substantivo masculino que se origina do latim bene, e bem significa modo adequado, modo feliz. E aventurado deriva de adventurar e significa por acontecer, chegar a, alcançar. Logo, a expressão bem-aventurado quer dizer, numa tradução mais completa, muito feliz, que possui a glória dos céus. É a pessoa que é permanentemente feliz, com os sentimentos alinhados com Deus e sempre pronto a aproveitar as graças divinas durante toda a sua vida, inclusive depois da vida carnal. Isso foi tirado de um site de teologia e dos dicionários. Em sociologia e em filosofia, o significado da palavra misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça alheia. A palavra misericórdia tem origem latina. É formada pela junção da palavra primitiva que chama-se miserere, que significa ter compaixão, e cordis, que significa coração. Logo quer dizer ter compaixão no coração. Ou seja, uma tradução melhor nos dias atuais, ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar os seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. E aí, quando a gente vai para o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, os Espíritos explicaram a Allan Kardec, que trouxe para nós que misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando. Não poderá ser brando.
E porquanto aquele que não poderá ser brando e pacífico, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Esclarece quanto às duas formas que a humanidade utiliza de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa e delicada, e a outra impõe condições humilhantes, fazendo que o outro sinta o peso de um perdão que o irrita, exibe-lhe ostentação, mais interessado em parecer o que ainda não é, e que de forma alguma reconcilia, antes aumenta o sofrimento e a dissensão. Esclarecem ainda que em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, mais desinteressado, caridoso e de verdadeira grandeza, é o que conquistará a simpatia de pessoas imparciais de bem. No livro Céu e Inferno, na parte dedicada aos espíritos felizes, nas páginas 174 a 177, tem uma mensagem por evocação a Samuel Felipe, onde ele conta o seu passamento e o despertar no mundo espiritual, suas impressões, lembranças, a recordação da vida de expiação, os sentimentos que o animava, até mesmo em relação aos que lhe estimulavam as dores e o aproveitamento e esforço de manter-se no bom caminho. Em Obras Póstumas, nas páginas 196 a 200, tem um capítulo que fala sobre o egoísmo e o orgulho. E lá eles nos explicam por que desenvolvemos o egoísmo e o orgulho e como combatê-los. Já no Livro dos Espíritos, na questão 459, a gente fica entendendo como é que se dá a influência dos espíritos em nossos pensamentos. Na questão 467, a orientação de que praticando o bem e confiando em Deus, conseguimos repelir essa influência dos espíritos inferiores. Na questão 479, a prece com fé é um ótimo recurso na nossa vida. Na questão 886, o sentido da palavra caridade, entendida por Jesus, que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Na questão 893, a maior virtude é a caridade desinteressada. Na questão 912, a gente aprende que o meio eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea é a abnegação. Na questão 913, a gente fica sabendo que o vício mais radical é o egoísmo, que a gente falou em Obras Póstumas. E na questão 917, que o meio mais eficaz de combater o egoísmo é a caridade e a fraternidade. Diante disso, e para aqueles de nós que já conhecemos o Espiritismo, que sabemos
que somos espíritos encarnados num corpo para viver uma experiência de aperfeiçoamento, e aqueles outros que por acaso ainda não conhecem essas doutrinas do Espiritismo, é questão de buscar conhecer através de um diálogo mais íntimo com um de nós, buscando as obras básicas, buscando os estudos. Mas para nós que já conhecemos, a importância da gente meditar na nossa atual condição. Somos espíritos ainda imperfeitos, caminhando para a evolução. Temos algum conhecimento da vida, temos algum conhecimento de que somos espíritos, de que estamos encarnados e de que precisamos evoluir, de que precisamos desse contato uns com os outros para que a gente possa aperfeiçoar, para que a gente possa desenvolver os nossos sentimentos e sublimá-los. Daí a necessidade de, na convivência com os semelhantes, a gente aprender a perdoar as ofensas, a perdoar os erros dos nossos semelhantes, sabendo que nós também erramos e necessitamos do perdão deles. E aí a gente compreende que a misericórdia é esse sentimento, essa necessidade de aceitar o outro na situação em que ele encontra, no grau de entendimento que ele está, e de que às vezes a gente se equivoca porque está numa fase de aprendizado. Por isso Jesus se fez homem, por isso Jesus encarnou entre nós e viveu entre nós e demonstrou na sua vida toda essa misericórdia, nos ensinando o amor de Deus por nós, o sentido da vida, nos apresentando o reino de Deus, nos apresentando que a vida não é só essa passagem aqui, que a vida continua, nos apresentando que não sabemos tudo, que dependemos uns dos outros para nos desenvolver, das qualidades que a gente pode adquirir e desenvolver através da prática do bem e do amor e da fraternidade, do que nós somos capazes, nos harmonizando com as leis de Deus. Ele viveu tudo isso para nos ensinar essas qualidades. Jesus, numa das suas andanças pelo mundo e junto ao povo hebreu, num dado momento, ele, para explicar melhor para a gente essa necessidade de sermos misericordiosos, ele, em conversa com alguns doutores da lei e com o povo, ele citou uma parábola, a parábola do bom samaritano. Quando foi confrontado para ele, dizendo o que se devia fazer para encontrar o reino dos céus, para merecer o reino dos céus, e aí ele diz que é preciso ser bom, fazer o bem, né? E fazer o bem ao seu próximo. Aí ele, para ser testado, ele falou: mas quem é o meu próximo? Aí ele diz essa parábola do bom samaritano, aquela parábola que diz que um homem descia de Jericó para Jerusalém, naquele tempo, né? E na caminhada de uma cidade para outra, ele foi abordado por alguns homens que, com más intenções, o espancaram e despojaram ele de todos os seus pertences, tudo que ele tinha de valor, puderam levar, o machucaram e deixaram ele largado lá na estrada e foram embora, né? E aí, enquanto ele estava caindo lá, passou um sacerdote
que é alguém que conhece as leis de Deus, né? Que é responsável por divulgar as mensagens, os ensinamentos de Deus, inclusive para os outros, e passou ali e viu o homem caído, mas não deu a menor atenção e seguiu o seu caminho no que ele achava que era importante para ele fazer. Passou mais um tempo, logo depois passou um levita, que também é alguém ligado ao compromisso do sacerdócio da lei de Deus, quem naquela época cuidava do templo, né? E passou também e viu o homem caído, mas também não se sentiu tocado, manteve o foco no que tinha que fazer e seguiu adiante. Num terceiro momento, passou um viajante, parecia ser um comerciante, alguma coisa, um camelo, e também tinha o seu destino, suas coisas para fazer, mas passou e viu o homem caído, e aí esse sentiu compaixão do homem caído, parou o que estava fazendo e foi socorrer o homem caído. E cuidou das suas feridas, né? Tratou dele, ajudou ele a se recompor um pouco, viu que ele precisava de mais cuidados, colocou ele no seu... Naquela época, o meio de transporte, um dos meios de transporte era o camelo, colocou ele no seu camelo, levou ele até a cidade mais próxima, tratou dele lá, tratou com o dono da estalagem lá, que ele precisava seguir viagem, fazer o que tinha que fazer, já devia ser alguém conhecido dali, porque tratou com um homem e o homem aceitou, ficou cuidando da pessoa enferma e combinou com ele que se precisasse, deixou um adiantamento e que se precisasse faltasse alguma coisa, que ele pagaria o restante no seu retorno. Então era uma coisa que ele fazia com frequência, né, provavelmente. E aí nesse caso, para a gente refletir nessa parábola justamente com relação ao que é misericórdia e como a gente se comporta na nossa vida nos dias de hoje, e como os seres se comportavam naquela época. Jesus, que veio pregar o amor e a fraternidade, vem justamente demonstrar isso, o comportamento da gente. Quantas vezes a gente no nosso dia a dia deixa de atender um próximo, seja lá no que for, mesmo numa atenção, numa palavra amiga, numa conversa amena, dedicar alguns minutos e a gente na nossa pressa, na nossa vida atribulada, não dá essa assistência devida, segue adiante e deixa passar a oportunidade. E a gente aprende, através do Espiritismo, do que é importante para nós como espíritos. E hoje a gente tem e amanhã pode não ter, como aquele homem da outra parábola, que tinha muitos bens, teve uma colheita farta e a colheita não cabia nos seus celeiros, e ele aí resolve derrubar os celeiros e construir maiores, e depois diz: agora, minha alma, vamos gozar e curtir, temos tudo. E Deus o adverte intimamente: louco, ainda esta noite será pedida a tua alma. Então, a gente que vive bem, com uma certa comodidade na vida, ou bem financeiramente, ou bem saudável, enquanto há pessoas enfermas, enquanto há pessoas com dificuldades para caminhar, para se locomover, e a gente não dá atenção a essas necessidades, a gente só pensa na gente, esses somos os egoístas, é o que ele está demonstrando. Na nossa evolução de vida, como é que a gente age e o que a gente precisa, onde a gente precisa se modificar. Na nossa transformação moral. A gente tem observado, desde a criação do mundo, lá no início, as várias etapas da humanidade, como se vivia no passado, até bem pouco tempo,
Os homens andavam longas distâncias a pé ou em animais, né? Os primeiros veículos de locomoção foram os veículos marítimos, depois as carroças também, né? Mas muito tempo se passou até que o homem evoluísse intelectualmente para produzir equipamentos mais sofisticados, né? Antes de Cristo, mais de 5 milhões de anos se passaram. Isso em algumas civilizações. Tem civilizações mais antigas que a gente perde a contagem do tempo, né? Mas a civilização ocidental, que a gente conhece, é na faixa dos seus 5 mil anos antes de Cristo. E depois de Cristo para cá, nós já estamos em 2000 anos. E só agora, depois de Cristo, 18 séculos depois, é que começaram a surgir as evoluções tecnológicas que nos deram melhores condições de vida. E ainda assim, a gente melhorou a qualidade de vida e ainda assim a gente se mantém egoísta, a gente vê povos ainda na miséria, a gente vê povos ainda na fome, sem acesso à alimentação, sem acesso à informação, sem acesso à educação, né? Para a gente ver o quanto que a gente a humanidade ainda é egoísta e o quanto que a gente precisa se reformar, né? E então, a partir do século XVIII, começou a eclodir uma transformação mundial com a evolução tecnológica. Nesse mesmo tempo também, uma nova era para a humanidade surgiu com o advento do Espiritismo, através do fenômeno das mesas girantes e com o estudo, o interesse de Allan Kardec por estudar esses fenômenos para entender o que se passava por trás deles. E a partir desses fenômenos surgiram então as mensagens dos Espíritos, falando para nós que nós somos espíritos. Temos a nossa natureza material no corpo físico do qual a gente se reveste para viver experiências. Mas temos a nossa natureza espiritual, que é o que nos faz a imagem e semelhança de Deus, capazes de fazer coisas que ainda não somos capazes agora, mas que vamos aprender. E precisamos de muitas etapas, mas que haveremos de aprender. Precisamos aprender a superar essa influência da matéria em nós, esse egocentrismo e essa ignorância através do estudo e da educação moral, para que a gente possa vir a ser capaz de ser como Jesus falou: vós sois deuses. Para que a gente possa ser capaz, a gente precisa se educar moral, espiritualmente, intelectualmente, para que a gente possa realmente ser capaz. Assim como a gente precisa da educação intelectual para aprender determinadas profissões, para aprender determinado funcionamento de equipamentos sofisticados. E olha que no passado a educação era restrita a uma classe, muitos ficavam na ignorância. Hoje a educação é mais oferecida, embora ainda com uma certa deficiência de igualdade, mas é mais amplamente oferecido. E a gente observa que alguns de nós ainda é resistente à educação. Muitos de nós desistem dos estudos cedo, opta por ganhar a vida, achando que vai ganhar a vida mais fácil e acaba tendo vida difícil por escolhas equivocadas. Outros engendram por caminhos mais dolorosos ainda, que são os caminhos do crime, se comprometendo ainda mais com a sua evolução moral e eterna como espírito, né? Atrasando ainda mais a sua evolução. Mas voltando ao nosso tema, que é a misericórdia,
a gente percebe que para ser bem-aventurado e para ser misericordioso, a gente não nasce assim. Nós fomos criados, como a doutrina já nos esclareceu antes, simples e ignorantes. Então precisamos dessa caminhada, precisamos desse amparo e da assistência dos bons espíritos, daqueles que já evoluíram mais que a gente. E Jesus, que é o espírito mais evoluído que a gente conhece, que é o nosso guia e modelo, é o responsável por nós aqui nesse planeta e em alguns outros também. Ele pessoalmente veio entre nós para nos ensinar isso e coordena tantos outros que vêm até nós nos exemplificar isso. E eles são incansáveis nessa tarefa. E eles, conhecendo o amor e a fraternidade, são capazes de usar de misericórdia conosco, de nos aceitar como nós somos, com as nossas limitações, com os nossos equívocos e com outros pesos e outras medidas diferentes dos nossos com relação aos nossos equívocos. Porque nós aqui temos conceitos pesados para com os nossos semelhantes. A gente, para com os nossos semelhantes, é bem rigoroso. A gente quer punir sempre o outro que nos prejudica, que nos agride, que nos rouba, né? Sempre quer punição. Muitas das vezes a gente quer a condenação, quer até a pena de morte. Mas a gente esquece de olhar para dentro de nós, que nós também somos capazes dos mesmos erros, dos mesmos equívocos. E a gente vê isso em todos os âmbitos da vida. Na nossa vida pessoal, como homem, como cônjuge, na nossa vida pessoal, como pai, como filho, como amigo, como irmão, como parente. Quantas age a gente não ama o suficiente o nosso semelhante, quantas vezes a gente age egoisticamente pensando só em nós, achando que só nós merecemos ser feliz e despreza o outro, não compreende o outro e atropela o outro nas suas necessidades, não aceita o outro nas suas necessidades. Ainda esses dias, estudando a doutrina dos espíritos no estudo sistematizado, a gente estava falando sobre a lei de liberdade, uma das leis da natureza que rege a nossa vida, e na lei de liberdade a gente vem a perceber que nós não somos totalmente livres. A partir do momento que a gente convive com um semelhante, os nossos direitos são limitados ao direito do nosso semelhante. O nosso direito termina onde começa o direito do próximo. Então a gente não tem essa liberdade total. Ela é limitada, ela é relativa. Assim, como direito, nós temos também responsabilidades. E toda vez que a gente sabe mais que o semelhante, a nossa responsabilidade aumenta mais ainda. Então, daí a necessidade da gente aprender sobre as leis de Deus, sobre a lei de fraternidade, sobre a lei de igualdade e buscar entender os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Porque antes de Jesus, nós éramos mais pela justiça e pela justiça humana, porque a gente não conhece a justiça divina, que é misericordiosa. A gente queria mais fazer valer os nossos direitos, né? Quantas vezes a gente levou um irmão para ser apedrejado em praça pública quando era pego em adultério? Quando nós participávamos daquele adultério junto com ele, mas nos livrávamos, né? Então é preciso que a gente observe essas questões.
Há também o recurso da doutrina dos espíritos. Os espíritos sempre vieram em nosso socorro e vieram nos falar desse outro plano da vida, que é o plano espiritual, e de como nós chegamos do lado de lá. Nós vimos a mensagem do Samuel Felipe, e há muitos outros irmãos que vieram após o advento do Espiritismo falar para a gente. Nós tivemos na obra da mediunidade do Chico Xavier vários irmãos que através dele trouxeram para nós as suas vidas, como foi do lado de cá e como foi do lado de lá, a partir do que viveram do lado de cá, e transformaram suas vidas em livros romanceados para que a gente compreendesse melhor. André Luiz, Emmanuel e vários outros, Ivone Pereira, através do Camilo, José Raul Teixeira, também através de diversos espíritos, Divaldo Franco. E nós temos, na visão através de Chico Xavier, pelo seu mentor, Emmanuel, uma história muito interessante, que é a história dele de há 2000 anos, vale aqui a gente lembrar. Emmanuel viveu na época de Jesus e era um senador romano. E ele tinha uma família, tinha esposa e um casalzinho de filhos, gozava de uma bela posição e se encontrava num momento delicado da sua vida com uma filhinha doente. E faziam de tudo para melhorar a vida dela, tinham condições financeiras, os médicos da época, mas não conseguiam melhoria. E ele também tinha os seus conflitos íntimos, sonhos que o atormentavam, de como se tivesse em outras ocasiões, em situações que ele vivia como se fosse um outro ser, e que ele abusava da sua posição e mandou matar muita gente e tal, e aquilo vinha para ele, e ele conversava com um amigo que era um grande chegado, um confidente. O amigo tentava ajudar ele, mas segundo a religião da época, a religião politeísta, de adorar os deuses, aqueles deuses de pedra e tal, e aconselhava ele a fazer alguns sacrifícios lá nos templos e tal, para minimizar aquele sofrimento, para não levar em conta. E quanto à filha, chegaram a um acordo que seria melhor ele passar um tempo fora da cidade natal, que era Roma, o centro da vida ocidental daquela época. E aí ele, junto com o imperador e tal, com quem ele tinha muito prestígio, resolveu ir para Jerusalém. Na sua ida, ele foi aconselhado por esse irmão a usar de toda a sua autoridade para manter a sua autoridade, né? Para que não perdesse o controle da sua autoridade, estava longe, né? Achava importante isso. E aí, na sua ida, chegando lá próximo de Jerusalém, acontece um incidente na caravana com que ele convinha. Um adolescente arremessa uma pedra e bate na carruagem que estava a esposa. E aí ele vê ali a oportunidade de seguir o conselho do amigo e de fazer valer a sua autoridade, de saber quem ele era, que tinha grande poder e autoridade, e usando desse poder ele pega e resolve punir o garoto e condena o garoto a ir para as galés pelo simples crime de tacar uma pedra, que sem maiores consequências não feriu ninguém. O pai, desesperado do garoto, tenta intervir, pedir por eles, né? Pede clemência, pede tudo, mas não é ouvido. Ele, firme na sua posição, manda o garoto para as galés e segue adiante a sua vida. Não se dá conta de que aquele gesto iria interferir por toda a sua vida.
E a partir daí, o romance se desenrola justamente contando toda a sua trajetória longe da cidade natal, as dificuldades que passa, os sofrimentos que passa, apesar de todo o conforto da sua fortuna, da sua posição, ele não consegue se suprimir dos sofrimentos que lhe vêm daí. A filha doentinha, mais adiante, num enredo de vingança que o pai faz sobre ele perde o filho é sequestrado, ele nunca mais vê o filho, fica preso tempo demais longe da cidade natal, tentando reaver o filho, não encontra, a filhinha melhora, por obra de Jesus, por interferência de Jesus, que a esposa pede que ele vá até Jesus, e Jesus tem um encontro com ele e diz que, como o encontro não era um encontro às claras, que a filhinha melhoraria sim, mas não por ele, mas pela fé da esposa. A filhinha melhora por um tempo, mas os enredos se sucedem, como na vida da gente, a gente se envolve em situações sociais, e aí intrigas, ciúmes, invejas, as pessoas interessadas na sua esposa põem ele longe de casa, a esposa passa por situações vejatórias, mas conhece Jesus e se afeiçoa aos ensinamentos de Jesus, e isso só afasta ela do esposo. Eles acabam rompendo a relação, vivendo mais de aparência. A esposa é sacrificada no martírio, a filha volta a ter as enfermidades, e ele cheio de sofrimento moral, não consegue rever o filho, é envolvido em mais situações. Durante a guerra, uma guerra que há em Pompeia, o vingador dele, que havia sequestrado o filho já rapaz, treina o rapaz para a vida de soldado, e sem saber, pai e filho sem se conhecer, o filho cega o pai. E por aí vai a história. É um livro bom de ler, vale a pena a gente ler para para entender melhor como é que funcionam as questões da vida e da continuidade da vida. No final da história, ele conhece um pouco do Evangelho e começa a se redimir, mas já está envelhecido, sofrido, e retorna ao mundo espiritual durante uma guerra e durante um vulcão que explode lá em Pompeia. Eles desencarnam coletivamente, a família toda, e é preciso outras experiências físicas para que ele retomasse o rumo do verdadeiro sentido da vida e encontrasse verdadeiramente o sentido da vida e de Jesus. Várias encarnações se sucederam até que hoje ele assumiu o compromisso de, junto com Chico Xavier, falar para a gente da necessidade da gente se espiritualizar, da gente se transformar intimamente, para que a gente não sofra tanto quanto ele sofreu nas suas existências. Então, que a gente possa aprender isso nas nossas vidas, que a gente possa aprender a observar isso nas nossas vidas, nas experiências que a gente vive no nosso dia a dia, com os nossos próximos, familiares, amigos, colegas, a maneira da gente ver como funciona esses relacionamentos, e muito dos conceitos que a gente tem de querer, por orgulho, por egoísmo, achar que é certo, e muitas vezes o que é certo para nós como homem, para nós como espíritos criados por Deus, isso é um conceito equivocado que a gente precisa mudar. Há uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, que trata sobre o duelo e a vingança,
que era muito comum no século passado, mas que a gente ainda vê hoje por aí afora, ainda mais hoje com essa questão do armamento, que houve bastante controvérsia, a gente ainda vê muita gente aí usando de violência e agredindo e tirando vidas aí, né? Então é preciso que a gente atente para isso. E nas nossas questões mesmo, nos nossos sofrimentos, nas nossas experiências. A gente tem outras experiências, outras pessoas que são exemplos de vida para nós. Madre Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida pelos doentes no mundo todo, começando lá pela Índia, mas até nos Estados Unidos ela teve, na época dos anos 90, dos inícios, final dos anos 80, início dos anos 90, quando eclodiu no mundo a AIDS, ela correu para Nova York e fundou um hospital para cuidar dos aidéticos lá em Nova York. Irmã Dulce, na Bahia, também se dedicou aos enfermos. Chico Xavier, a gente conhece a trajetória dele, e ele tem uma história particularmente muito bonita, em que ele cuida a uma família de fazendeiros, homem e mulher, e tem uma filha, ambos. A filha casa com um homem e tem uma filhinha doente, e a filhinha acaba sendo abandonada. A avó dela deixa o marido e vai cuidar da filhinha, longe de casa, longe do conforto da fazenda, vai para um lugar distante, cuida de uma filhinha, da netinha especial, toda enferma, vivia na cama, e cuida dela durante muitos anos. E aí o Chico tem conhecimento dessa família, dessa avó e dessa neta, num momento de sofrimento íntimo dele, um momento de solidão dele. Chico, apesar de toda a sua trajetória de bondade, de caridade, de fé, tinha também os conflitos dele, tinha os momentos de se sentir solitário. E num dia desses, próximo do Natal, do Ano Novo, aí Emmanuel falou assim: vai a tal lugar assim, tem uma pessoa precisando da sua ajuda. Era a noite de Natal, e ele encontra essa família, essa vozinha e essa pequena, e vai cuidar deles num casebrezinho, de pau a pique, bem humilde mesmo, e começa a frequentar ali, e começa a pedir ajuda, vai sempre lá, se compromete a ir lá, começa a pedir ajuda, leva a cesta básica, leva tudo, está sempre indo lá. Isso foi durante um bom tempo, até que a menininha, num dia especial, o mentor dele diz assim: vai lá porque hoje é o dia do desencarne da pequena. E aí vai. E era um dia de festividade natalina, e ele vê, com toda a sua mediunidade, ele vê a claridade espiritual, a quantidade de espíritos benevolentes assistindo aquela família e ajudando no desencarne daquela criancinha espiritual. Tem conhecimento de como funcionou aquela tribulação daquela família, porque passavam por aquilo, assiste, e depois ele fica sabendo que no passado todos eles tinham passado por situações que levaram àquela dificuldade. Então todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Então, quando a gente estiver numa situação difícil, ao invés da gente se desesperar, ao invés da gente achar que Deus não está olhando por nós, que a gente possa fortalecer a nossa fé, que a gente possa lembrar que tudo tem uma causa. Se não está no que nós fizemos nessa vida, embora com a misericórdia divina a gente tenha o esquecimento do passado para melhor cumprir as suas leis hoje, que a gente possa lembrar que no passado a gente já esteve em condições menos felizes, prejudicando os nossos semelhantes, e precisamos resgatar
para seguir adiante. Porque só depois que a gente corrige os erros da gente, a gente consegue estar em condições de trabalhar na linha de frente para servir a Deus corretamente. Para finalizar, eu acho que a gente precisa incluir nas nossas vidas, no nosso vocabulário, algumas palavras que a gente deve refletir e buscar vivenciá-las a partir de agora, para que a gente possa viver melhor nessa vida de sociedade. Respeito, renúncia, abnegação, fé, humildade, indulgência, paciência, disciplina, trabalho, vontade e misericórdia. Vontade, principalmente, os Espíritos nos dizem que falta-nos muito a vontade de vencer a influência dos Espíritos que nos cercam, tanto encarnado quanto desencarnado. No meio que a gente vive, a gente tem influências para o bem e para o mal. Os nossos próprios amigos que se comprazem com a gente nos nossos pendores, do que a gente gosta, às vezes nos levam a resvalar por situações mais delicadas, porque a gente ainda é afeito a determinadas coisas que, com o espírito, vai nos prejudicar. Então é preciso que a gente aprenda a observar, aprenda a distinguir realmente o que é bem do que é mal. Não só do que é bem naquele momento, mas do que é bem não só naquele momento, mas mais adiante. Porque às vezes a gente se perde por um prazer momentâneo. A gente perde toda uma vida. Então essa é a mensagem. Eu espero que tenha dado para a gente aprender um pouco sobre o conceito de misericórdia, de bem-aventurados e misericordiosos, que a gente possa se esforçar para um dia ser bem-aventurado e misericordioso. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz, que Bezerra de Menezes, Jesus, possa nos envolver na nossa vida, que nós possamos sentir as suas vibrações de paz e serenidade. Obrigado. Agradecemos o Rogério, né? Acho que a gente já saiu daqui aprendendo hoje um pouco sobre o que é misericórdia, né? Todo mundo vai sair pesquisando ou então praticando um pouco dessa palavra que não é muito usual, né? Por nós, né? A gente tem muita dificuldade de entendimento ainda, mas que a gente possa buscar para colocar isso em prática, né? Próximo domingo a palestra vai ser com o Anderson. Ele vai falar sobre o tema Dai a César o que é de César. E na próxima quarta-feira o Davidson vai falar da trajetória de Chico Xavier. Vai ser uma palestra biográfica, vai falar sobre a vida de Chico, né? Lembrando que no primeiro domingo, não, dia 8, né? É o primeiro domingo não, né? Não, primeiro domingo não. Dia 8 de abril, a palestra do Jorge vai ser com o Jorge Alahá no Centro Espírita André Luiz. Não terá atividade na idade. Nossa atividade vai ser transferida para a Semana Espírita, tá? Inclusive, o material da Semana Espírita já está à disposição ali para quem quiser já levar e se programar. Vai ser uma semana inteira de atividade. Inclusive, a quarta-feira da Semana Espírita é aqui na EDAC. Vai ser aqui, nós vamos receber amigos de outras casas espíritas visitando a nossa casa. Então vai ter palestra com o Jorge Alahá, Cátia Delgado, Pedro Lacerda, Lília Campos, Fátima Baliza,
a Olímpia e o Alexandre Pereira, encerrando a Semana Espírita. Então, convém só lembrar de que no dia 8 de abril e no dia 16 de abril, ambos domingo, as atividades serão todas na Semana Espírita. Nós não vamos funcionar aqui na casa, então não vai ter passe, não vai ter palestra na casa, mas vai ter a outra atividade lá, no caso o Centro Espírita André Luiz, e o outro é no Cidade da Verdade, nossa casa espírita aqui vizinha, né? São nossos irmãos vizinhos. Lembrando que nossos estudos também prosseguem, temos a opção tanto online quanto presencial também. Então, segunda-feira, o estudo do Evangelho estão online, o estudo de terça-feira está presencial, que é o estudo da mediunidade às 6h30. Tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é na quinta-feira, que é amanhã, né? Ele é híbrido, tanto online quanto presencial. E também o estudo da quarta-feira da tarde, agora eles estão fazendo um pouco virtual também, tá? Porque uma participante está meio doentinha e tal, eles optaram por fazer virtual, ok? Então, qualquer coisa, nosso blog está lá à disposição, nós temos também nosso contato, só falar com a gente que a gente já acaba inserindo vocês nos nossos grupos. É importante, né? No nosso sábado também, a evangelização já retornou, está retornando presencial. Então, a evangelização é para todo mundo, né? Seja para criança, para jovem e até mesmo para os adultos. Então, vamos encerrando, levando nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estar na nossa carta de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, para que a gente possa multiplicar esses ensinamentos, levando a essência dessa boa nova aos corações aflitos, para que a gente possa ofertar o consolo a esses espíritos em necessidades, e que possamos ao mesmo tempo construir o homem novo através das ações e das vivências que o Evangelho nos traz, dando o suporte necessário e o auxílio para colaborar nesse planeta em regeneração. Ampare a todos os trabalhadores, voluntários, frequentadores dessa instituição, que há 72 anos leva a divulgação da doutrina espírita nessa comunidade querida. E que possamos continuar com essa tarefa de levar a semente do Evangelho a diversos corações. Que o Senhor nos ampare e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarem o passe, né? Só aguardar um instantinho que nós vamos ser chamados, tá? Que a todo mundo uma boa noite.